Olá, no programa Pauta Especial de hoje a gente vai falar sobre a adaptação do diário de Anne Frank para o teatro pelo grupo Cena Livre. E a gente traz todos os detalhes da 14ª Mostra de Dança Alagoana que acontece esse mês. Só no ano passado, as delegacias de Alagoas registraram mais de 4.000 ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha. No entanto, as mulheres vítimas de violência nem sempre encontram acolhimento nas instituições públicas. E uma capacitação para profissionais dos órgãos de segurança orienta a atuação desses profissionais em relação à garantia de direitos, deveres e políticas de proteção básica às mulheres em situação de violência. No ano passado, foram registradas em Alagoas 4.203 ocorrências envolvendo mulheres relacionadas à Lei Maria da Penha. Só em Maceió foram 2.164 casos. Nos 2 primeiros meses desse ano, foram registrados 132 casos de estupro e 2.257 de lesão corporal contra as mulheres. Todos eles comprovados por exame de corpo de delito. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública. A gente vem sempre combatendo, essa violência contra a mulher, tanto é que a gente está patrocinando esses cursos. Para quê? Para trabalhar com a prevenção, conscientização. Profissionais das polícias, militares civil, bombeiros, membros da Secretaria de Estado de Ressocialização e do Instituto Médico Legal estão sendo capacitados por meio do curso de atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. Eles devem atuar diretamente na proteção às mulheres em situação de violência. Agora vamos ter um local a quem a gente recorrer, para que esse processo dê continuidade, porque se a vítima ela se sente que foi jogada no HGE e não foi resolvida a situação dela, ela sente um descaso do poder público. Então essa mulher vai chegar à delegacia e ela precisa ser acolhida, ela precisa de um atendimento diferenciado. Então quando esse policial está capacitado, quando ele entende que existem várias formas de violência, que a gente tem vários equipamentos que podem trabalhar no enfrentamento, ele está mais preparado e essa mulher vai ser bem mais atendida, a gente vai ter uma redução no número de violência, mas também no entender dessa mulher, que ela não precisa estar sendo vítima de violência, ela tem um lugar onde ela procurar ajuda. Pelo fato de ser mulher, a abordagem tem que ser diferente? Precisa ser nesse momento onde ela chega lá machucada, que sai aquele do inconsciente coletivo, que é da nossa cultura machista, que quando a mulher chega, ele diz: foi o que você fez para apanhar. É isso que a gente vai estar aqui nesse curso, exatamente questionando, levando conhecimento, informação e mudando o conceito. Servidores públicos fizeram uma dramatização sobre a violência doméstica contra a mulher. O Diário de Anne Frank é um dos mais famosos relatos da perseguição nazista durante a Segunda Guerra Mundial e o grupo Cena Livre volta a apresentar no Teatro Deodoro essa peça. Ele preparou uma montagem do livro e para falar mais sobre essa peça, eu converso agora com Mauro Braga, ator e diretor teatral. Mauro, como é que foi esse processo de escolha por um tema assim tão importante para as liberdades individuais? Esse tema, Miguel, vem me perseguindo, porque é um tema instigante, atual, e eu abri um livro no jornal, uma revista, falava de Anne Frank. Me espantei no Japão quando, numa biblioteca pública, os neonazistas entraram e destruíram mais de 100 volumes de Anne Frank. E então, um belo dia, aqui mesmo no IZP, eu dava oficina para alunos do CEPA, apareceu uma exposição. Eu perguntei, de que é essa exposição? É a exposição de Anne Frank. Então eu comecei cada vez mais a me interessar em montar esse espetáculo, comprei o livro, eu já conhecia a história, já tinha lido, já tinha inclusive feito em Sorocaba, em 1974, quando eu era garoto, Mas dessa vez a gente pegou assim, leu muito livro, eu li bastante e peguei os principais tópicos para construir o espetáculo. Então você adaptou o livro para o teatro? Diretamente do livro. Inclusive, não me apoiei no texto de Albert Hackett e Francis Goodrich, que a partir deles veio também o filme,
Eu me apoiei exatamente no relato da própria Anne Frank e fiz, como se diz hoje, fui um dramaturgista, né? Criando os diálogos nas cenas tão importantes. Eu sublinhei a guerra através do rádio cenográfico da BBC de Londres, sublinhei os conflitos internos, porque lá fora tinha uma guerra e influía aqui dentro, nas duas famílias, Van Damme e os Frank, mais o dentista Ian Dussel. Vamos preparar o cenário para que a pessoa que está nos vendo agora possa ter, assim, um breve, né, porque a gente não vai contar tudo, né, um breve cenário do momento da peça. Certo. A família Frank e a família Van Damme tinham fugido da Alemanha, eles são alemães, justamente para fugir dos nazistas, da SS, e foram para a Holanda. A Holanda, como se sabe... Eles eram alemães, mas não concordavam com o regime. Não concordavam com o regime, como muitos que fugiam. E eles também fugiram para ter uma vida decente, uma vida que todo mundo quer levar, uma vida normal. E o Otto Frank era um empresário, um comerciante de especiarias, enfim. E na Holanda se deram muito bem. A própria Anne Frank, Margot Frank, se deram muito bem na escola e aprenderam rapidamente o holandês. Mas eis que, de repente, Hitler, que disse que não ia invadir, invade a Holanda. E aí apressaram o passo, porque eles já iam se esconder. Mas tiveram que apressar, porque no dia 16 de junho, a Margot recebe um comunicado para entrar naquele comando dos nazistas, entende? Então, é claro que Otto Frank estava preparado e não queria entregar sua filha para os nazistas, e apressa o passo e vão para o sótão. E o que os nazistas faziam com essas crianças, com essas pessoas? Olha, a princípio a coisa começou lenta, depois foram começando a proibir andar de bonde, foram a espaço público, a restaurante, foram cerceando a liberdade e levando para campos de concentração, que todos nós sabemos, né, o que veio a ocorrer depois, chamada a solução final, que era a exterminação através do gás, a solução final. Muitos filmes relatam esse tipo de coisa. Então, os nazistas perseguiam os judeus, e todos eram judeus. É bom que se diga isso, eles foram presos porque eram judeus. E o nosso cenário, que a Márcia Normandi é a nossa diretora artística, o chão é a estrela de Davi. Então a gente explica bem isso através da cena, que eles estão presos porque são judeus. E cada ponta da estrela é um compartimento da casa. Essa foi uma ideia muito legal e a gente se apropriou para fazer o cenário também. E a peça, obviamente, conta essa trajetória da Anne Frank. Né, a trajetória é interna. Eles no sótão. No sótão, ela teve que se esconder, a família inteira. Primeiro vieram os Frank, um mês depois os Van Damme vieram, e depois, mais um tempo, um dentista amigo, Ian Dussel, também veio morar. Então, 8 pessoas. E quem abastecia, Miep Gies, na nossa montagem MIP, mas também tinha outras pessoas, como Chrysler. Ele também trazia. A gente colocou na Miep Gies, que é considerada a guardiã do diário. Sim, essa pessoa, ele abastecia de alimentos, né, porque ficar escondido no sótão não é brincadeira. E eu acho a restrição também alimentar, de higiene, né, são dias sufocantes. Sufocantes. Né? A própria MIP, eu estou lendo o livro da MIP Gies, que é o outro lado do diário, a Anne Frank era muito esperta, muito inteligente, queria muito que MIP dormisse lá um dia. E um dia a MIP dormiu. É interessante o relato da MIP Gies, quando disse que dormiu lá, o que ela sentiu. Então, é uma coisa gelada, uma coisa, como você mesmo explicou, sufocante. É uma experiência realmente que ninguém vai querer passar um dia por isso. E né? Quantos dias se passaram nessa situação? Miguel, foram 2 anos. 2 anos. Tinha também a rádio, o BBC de Londres, que o senhor Otto Frank ia lá embaixo buscar no armazém dele o rádio. E eu escrevi... Para saber as notícias, Para saber as notícias. E nenhum judeu podia ter rádio também. Então, se a Gestapo, a SS chegasse, era como se fosse um crime hediondo e acho que fuzilavam na hora. Então, a BBC de Londres se viu muito a eles para informar da guerra, porque, claro, quem está preso, confinado, quer a liberdade o mais rápido possível. Mauro, talvez a própria situação tenha facilitado a montagem, porque se passa num determinado, né, num espaço limitado. O teatro tem esse espaço limitado. E a grande criação do dramaturgista, do encenador, do diretor e até mesmo do iluminador, cenotécnico e o ator é transpor isso. Fazer aquela caixa virar um mundo.
Exatamente. Exatamente. Naquele espaço minúsculo, tornar o universo deles, né? A iluminação acompanhou muito bem isso e a sonoplastia ambientando a guerra lá fora. Então, metralhadoras, bombas. Tem uma cena, Miguel, que é só de guerra lá fora. Eles não conseguem dormir. Então, é claro que eu fiz um símbolo, porque várias noites eles não conseguiam dormir. Então, tem uma cena que a gente colocou isso muito bem posto do medo que se sentia na guerra. Você falou agora há pouco que tem a experiência de ter montado isso garoto, né, como ator. Como ator. Como Foi a minha ator. segunda peça como ator. E aí você, uma vasta experiência, remonta a peça, né? E já agora é a reestreia, porque você já teve uma temporada com ela. Já. Qual é a mudança de lá para cá, Mauro? Que às vezes a gente lê um texto hoje, amanhã vai ler e já encontra outra situação, já encontra outro ponto. Principalmente porque naquela época o livro não tem como tinha hoje, né? Então eu praticamente li alguns capítulos do livro. Hoje eu peguei o livro e vi que tinha muito mais coisa. A partir daí a diferença já é enorme. E a diferença são 40 anos de diferença. Eu tinha 18 anos de idade, fazia o Peter Van Damme, meu filho quem faz hoje. Ele faz o Peter Van Damme, eu faço o pai dele, o Herman Van Damme. Então a diferença é muito grande, de visão de cena, como visão de mundo também. Então a gente colocou também, Miguel, muito conflito interno. A gente viu que a Anne Frank tinha uma discordância grande com a mãe. O pai, ela tinha uma simpatia como muito em qualquer forte. família, né? Exatamente, conflito de gerações. E tem muito na peça isso. Eu fiz a peça para jovens. Evidentemente que adultos também conhecem, querem assistir. Mas eu fiz especialmente para os jovens, para que a história não se repita, para eles verem o horror que foi o Holocausto. Não é? Muita gente fala até, não conhece nem a ditadura brasileira, o 1964 que foi. Eu vejo jovem que não conhece direito. Acho que deveríamos, a televisão, o cinema, agora ver mais a história, não só universal, como essa é, como a história nossa também. E os atores, né? E tua produção, como é que está o espetáculo? O espetáculo está muito bom, Miguel. São muitos ensaios. É um tipo de peça que tem um cenário simbolista, mas uma interpretação realista. O realismo exige detalhes, a riqueza dos detalhes. Então nós temos cenas de prato, de copos, de xícaras que precisam ser muito bem manuseados. Temos cenas de mudanças rápidas de cena que os atores se fazem de contra-regra. Isso tudo só com trabalho e com muito ensaio. Chico de Assis faz o Otto Frank, com a grande experiência que ele tem. Ana Sofia fez a assistência minha de direção e depois é que entrou para fazer Petronella Van Damme, dando um corpo profissional, digamos assim, ao elenco. A Anne Frank, nós estamos agora com Marina Rosa, que é uma atriz nova, mas já tem 3, 4 peças. Então é um elenco coeso e a gente luta muito por isso. O teatro precisa de ter um elenco homogêneo. É necessário, isso sempre é necessário. Essa lição eu aprendi com José Renato no Rio de Janeiro sobre essa questão da homogeneidade do elenco. Está aqui o Diário de Anne Frank, volta a 2ª temporada. O grupo Cena Livre. Cena Livre, que Cena já tem Livre, 37 anos. 37 anos de experiência, com atores já consagrados, diretor consagrado, contando uma história, né, mundial, mas que pode ser um Big Brother também, né? Um antigo Big Brother. Queria que você fizesse o convite aí as pessoas aproveitassem esse tempo que a gente tem. Bom, pessoal, a peça é dia 28 de julho, no Teatro Deodoro, majestoso Teatro Deodoro, às 20 horas, e pontos de venda no Al Farmacêutico e no Maceió Shopping, Temac Express, além do próprio Teatro Deodoro, promocional, hein? Corram, porque até um dia antes é apenas R$25, promocional. Obrigado, Mauro. Obrigado, Parabéns aí pela atuação em nome do teatro. Muito obrigado mais uma vez. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a 14ª edição da Mostra de Dança Alagoana.